Oi, turma do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco e Espírito Joana de Ângeles, no segundo capítulo, Significado do Ser Existencial. Objetivos da vida humana. Ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior. O ser é produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que lhe dormem em latência, aguardando os meios propiciatórios à sua manifestação. Etapa a etapa, passo a passo, são realizados progressos que se fixam mediante os hábitos que se incorporam à individualidade, que resulta do somatório das vivências das multifárias reencarnações. Erros e acertos constituem recursos de desdobramento da consciência para os logros mais grandiosos de sua destinação, que é de natureza cósmica, quando em perfeita sintonia com os planos e programas do universo. Passando o princípio inteligente por diversos patamares do processo da evolução, fixa todas as experiências que lhe constituem patrimônio de crescimento mental e moral, atravessando os períodos mais difíceis e laboriosos da fase inicial, para alcançar os níveis de lucidez que o capacitam à compreensão e vivência dos soberanos códigos que regem o cosmo. No período do pensamento primário, tudo é feito mediante automatismos dos instintos, preservando os fenômenos inevitáveis da vida biológica e de modo a poder desenvolver as faculdades do discernimento sob a força do trabalho brutal, só visando a própria faina com o esforço das conquistas operadas. Nesse ser primitivo, as esperanças cantam as expectativas das glórias futuras. Ele olha o zimbório estrelado e não entende as lanternas mágicas rutilando ao longe, que lhe parece próximo. A saga da evolução é longa e por vezes dolorosa, deixando-lhe sulcos profundos, que noutras fases, sob estímulos inesperados dos sofrimentos, ressurgem como angústia ou violência, desespero ou amargura, que não consegue explicar. Constituir-lhe-ão arquétipos a exercerem grande influência ao seu comportamento psicológico durante várias existências corporais, assinalando-lhe a marcha ascensional. Mesclam-se em cada personalidade proveniente das reencarnações, dando surgimento a algumas personificações parasitárias e perturbadoras, que constituem um capítulo das personalidades múltiplas em forma de comportamentos alienados. A sua evolução psicológica é também a mesma antropológica, especialmente nos passos primeiros, avançando lenta e seguramente, aprendendo com as forças vivas do universo, entesoura os recursos preciosos do conhecimento, que lhe custou sacrifícios inumeráveis no longo curso das experiências, e agora se interroga a respeito da finalidade de todo esse curso de crescimento, descobrindo, por fim, que se encontra no limiar das realizações realmente planificadoras e profundas, porque são as que significam libertação dos atavismos remanescentes, ampliando as aspirações na área das emoções mais nobres, portanto menos afligentes, aquelas que não deixam as sequelas do cansaço, da amargura ou do desânimo. A criatura está fadada à felicidade, à conquista do infinito, além das expressões do espaço. A dor que hoje a comprime é camartelo de estimulação para que saia da situação que propicia esse desagradável fator de perturbação. Compreendendo, por fim, a grandeza do amor, alça-se às cumeadas, do trabalho pelo bem geral, empenhando-se na conquista de si mesma, do seu próximo, da vida em geral. Tudo quanto pulsa e vibra interessa-lhe, retira da pequenez e conduz à grandeza, trabalhando-lhe o íntimo que se expande e se harmoniza em um hino de confraternização com tudo e com todos, passando a fazer parte vibrante da vida. Esse significado existencial somente é descoberto quando atinge um grau de elevada percepção da realidade, que transcende o limite da forma física transitória e experimental, que todavia pode e deve ser cultivada com alegria e saúde integral. Não se creia, portanto, equivocadamente, que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem, no sentido de acumular recursos,
fruir comodidades, gozar sensações que se renovam e exaurem, alcançando o pódio da glória competitiva e todos esses equivalentes anelos do pensamento mágico, partindo para as aspirações fenomênicas e miraculosas dos privilégios e das regalias que não harmonizam o indivíduo com ele mesmo. Certamente na pauta dos objetivos e do sentido existencial constam as realizações sociais, econômicas, artísticas, culturais, religiosas, todas aquelas que fazem parte do mundo de relações interpessoais. Entretanto, não são exclusivas, metas finais das buscas e das lutas, desde que o ser transpõe os umbrais do túmulo e continua a viver levando seus programas de elevação gravados no imo profundo. Lutar sem fadigas exaustivas por conquistar-se, superando-se, quando possível, enfrentando os desafios com alegria e compreendendo que são os degraus de ascensão diante dos seus passos. Eis como incorporará ao cotidiano os objetivos essenciais do seu aprimoramento físico, emocional e mental. Olha, ele coloca pra gente aqui que dentro desse objetivo da vida humana não é agregar bens materiais. Todas as leituras que nós fazemos dentro da doutrina espírita, ela vai sempre alertar a gente quanto a isso. E é um alerta que muitos não prestam atenção. Fala, nossa, a Patrícia está falando exatamente o que ela já falou de outra obra, da outra obra também foi falado isso. Por quê? Porque a doutrina espírita ela vai trabalhar o nosso espírito. Então ela não vai dar outro recado que não seja esse. Todo e qualquer autor sério da doutrina espírita vai falar para vocês podem ser felizes, nós podemos ser felizes de comprar um carro, de comprar uma casa, de comprar um alimento, de comprar uma roupa, nós podemos ser felizes nesses momentos, mas a nossa real felicidade não é essa. A felicidade do espírito é estar sempre subindo, sempre evoluindo, sempre agregando conhecimento, sempre se tornando melhor. E não melhor no sentido arrogante. Tem gente que se acha melhor porque vai no cabeleireiro, porque faz coisas que ninguém nunca fez, né? Fez um penteado que ninguém nunca fez, ou então colocou... Hoje a mulherada tá usando muito aí, como é que chama? Cílios, faz sobrancelha. Gente, eu não sei se eu tô certa ou se eu tô errada, e eu não sou modelo para ninguém. Ultimamente, eu tô tendo problema de saúde e eu tô perdendo fios de cabelo. Que a minha família, todo mundo tem fiozinhos, a gente parece cebolinha, é pouquinho fio de cabelo, fininho. Eu tô perdendo mais, tô perdendo sobrancelha. E assim, eu não tenho problema com isso. Tem dias que eu tô afim de ir lá e pegar aqueles lapisinhos da Shopee e eu dou uma passada aqui. Aí fica um pouquinho mais escura a minha sobrancelha. Minha sobrancelha, para quem viu os meus primeiros vídeos, via que era uma sobrancelha bem grossa, né? Ela era bem grossa mesmo. E eu não gostava nem de tirar, porque eu gosto de sobrancelha grossa. Mas aí começou a falhar, e eu comecei a afinar ela. Aí no dia que eu tô afim, eu pego um lápis lá e dou uma passadinha assim para ficar um pouquinho mais escura. Senão parece que eu nem tenho sobrancelha. Enfim, é uma coisa minha. Não é porque eu quero ficar melhor do que alguém, porque eu quero me parecer mais bonita do que alguém, sabe? Tem pessoas que ficam felizes com isso. Isso é o verdadeiro egoísmo, é um orgulho desnecessário. E a pessoa não está feliz, porque ela está sempre mudando. Observa aquelas pessoas que estão sempre mudando de casa, mudando de emprego, mudando de carro, mudando de, sei lá, celular, mudando de corte de cabelo. Pessoas que mudam o tempo todo, na verdade elas estão sempre insatisfeitas, porque nada disso que tem em volta da matéria supre a sua felicidade. São momentos. Eu tô feliz porque eu comprei, deixa eu ver, comprei uma, eu não sei falar aquele nome lá, gente do céu, aquele negócio que cozinha, air fry, sei lá, acho que é isso o nome. O povo devia falar um nome brasileiro, mas ficar falando em inglês eu engasgo tudo. Aí uma pessoa chega, eu comprei um troço desse aí, um air fry aí, acho que é esse o nome. Aí vem um outro, mas eu comprei um, que esse daí que você comprou, ele só cozinha.
Eu nem sei se cozinha, viu, gente? Tô dando exemplo. Aí vem um outro e compra um equipamento, né? De última geração, que cozinha, que frita, que faz com água, que faz com vapor, sei lá mais o quê. Ou seja, as pessoas são felizes não pelo que elas conseguem conquistar materialmente muitas vezes, mas elas são felizes de mostrar que conseguem mais do que o outro, né? Então o espiritismo, a doutrina espírita, ela vem e fala assim: bobagem. Você não vai ser feliz nem se superando, sempre mudando você mesma, né? Sempre investindo na sua vaidade, no seu egoísmo. Você não vai ser feliz superando o outro. Você vai ser feliz superando o teu espírito sendo melhor. Eu faço diário, né? Eu já falei isso pra vocês já e quem me acompanha sabe que eu faço. Eu faço diário. Eu sou bem meninona mesmo. Adoro coisa de bichinho. Quando minhas camisetas não são de bichinho, são de banda. E as minhas coisas assim, são tudo de bichinho, né? Eu faço diário. Então, o que eu faço com meus diários? Eu tiro foto daquilo que eu fiz naquele dia e escrevo sobre o meu dia. Todas as minhas fotos não são fotos aquelas assim que você fica se armando, sabe? Você fica passando uns 10 batom, 200 quilos de sombra, sei lá mais o que. Não, é foto do cotidiano. Eu vou tirando e vou registrando. Porque meu maior medo é eu perder minha memória, porque a minha memória é falha. Então eu falo, não, um dia, se eu perder minha memória, alguém vai contar para mim as minhas histórias de novo, para mim não perder elas, né? E ali eu coloco o meu sentimento, eu coloco o que eu passei durante o dia de bom, de ruim, meu diário. É com que eu desabafo todo dia, eu faço isso desde menina. E aí ontem eu estava fechando o segundo livro que eu tenho, né? Eu vou ter vários, mas ontem eu fechei 2024, 2025 até o mês de maio. Ontem eu consegui terminar esse livro aí, que é praticamente um livro isso daí, né? E aí todo final de livro eu faço aquela reflexão, como é que eu era e como é que eu fiquei. E aí, no final, assim, de maio de 2025, dentro do prazo de janeiro de 2024 a maio de 2025, eu não evoluí materialmente. O que eu tenho, eu mantenho, né? Eu trabalhei, eu aposentei, eu tenho meu salário e eu vivo razoavelmente bem. Eu não posso reclamar, às vezes dá uma apertada no orçamento porque eu sou gastadeira, né? Eu não guardo dinheiro. Quando eu morrer, vão ter que fazer vaquinha para comprar um caixão para mim, porque eu não tenho dinheiro nem pro caixão. E a única coisa que eu vou ficar devendo aqui vai ser meu cartão, porque meu cartão sempre tá virando. Então, assim, eu sou gastadeira. Então, eu tenho uma vida relativamente boa financeiramente, eu não posso reclamar. Pelo contrário, só agradecer. E tudo que eu tenho, muitas das coisas que eu tenho, são coisas que eu tenho há mais de 20 anos. Eu reformei esse quarto que eu tô aqui porque era do meu filho, então eu fiquei triste quando ele foi embora. Eu falei, vou ficar guardando os móveis dele. Traz muita lembrança, uma lembrança de saudade, aquela saudade exagerada. Não é que vá mudar a saudade, mas ameniza um pouco, sabe? O ambiente ser diferente um pouquinho, né? Então eu fiz uma salinha de estudo. Tirei as coisas que eram dele, fiz um museu aqui em casa. Aqui em casa tem uma salinha que é um museu. Tudo que é coisa de recordação eu guardo nesse museu aí, que é onde vai meus diários também depois. E aqui é um ambiente que eu fiz diferente de 3 anos para cá. Eu fui reformando, mexendo até que ficou uma salinha de estudo. Que eu não sabia se eu mantinha isso aqui como um quarto de visita, que quase ninguém vem me visitar, ou se. Bom, enfim. O resto da minha casa, se eu for fazer um tour com vocês aqui, é tudo móveis de 26 anos. Ah, minto, também o meu quarto. Deu barata o ano passado, fiquei com medo, aí eu troquei os móveis do meu quarto. Então, aqui na minha casa, sala, cozinha, banheiro, quintal, parte de cima da casa, tudo coisa de mais de 20 anos. Eu não mudo, porque foi uma conquista e fica ali, daquele jeitinho. Para que ficar mexendo tanto se eu tenho que viver, se eu tenho que fazer outras coisas? Se eu ficar aqui só trocando móveis, só mexendo, eu não vou viver. Eu não vou aproveitar a vida para outras coisas. Hoje, o dinheiro que eu tenho, que eu, em vez de ficar aqui investindo em casa, o que eu tinha que investir, eu investi quando eu vim para cá. Investi, arrumei, do jeito que eu queria, ponto. Hoje, o dinheiro que eu tenho, todo o dinheiro que sobra vai para algum lugar ou para alguém. Sempre ajudando pessoas, ou eu fazendo meus trabalhos voluntários. Eu não
gosto de guardar dinheiro. E tem gente que fica naquela. Eu vou guardar porque eu quero trocar um carro. Eu vou fazer de tudo para trocar de casa. Ou então eu quero uma casa na praia, eu quero uma casa no campo. Gente, a pessoa vai agregando um monte de coisa. Isso daí depois, quando chega no túmulo, fala, putz, o que eu fiz? Não pude levar nada comigo. E agora? Eu estava lendo aquele Dois Mundos Tão Meus, do Luiz Sérgio, e os casos que ele conta do desencarne de pessoas que ficam apegadas ao corpo físico, que não conseguem sair do caixão porque estão ali lutando, querendo ficar com a família, querendo ficar com o carro, querendo ficar com o seu trabalho, com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu esposo. Gente, tudo que a gente se apega, a gente sofre. Então a gente não tem que se apegar, mas também não tem que ser uma coisa banal, do tipo assim, pra mim tanto faz, joga fora, compra outro e, sabe, aquela coisa inconstante, que nunca tá satisfeito. Conheço pessoas que, poxa, é triste isso, porque são pessoas bem próximas de mim. E eu fico triste às vezes de ver. A pessoa tem uma casa que não é própria, mas tem uma casa boa, tem cachorro, tem esposa, tem moto, tem carro, tem emprego, tem saúde, e tá insatisfeita, tá sempre triste, tá sempre querendo mais, tá sempre, sabe, eu tenho um celular 200, eu quero um de 400, eu tenho um carro de 1.000, eu quero um carro de 2.000, tá sempre insatisfeito, tá sempre triste. E aí a gente vê que isso tá lá no espírito da pessoa, tá atrasado. Aí você vai tentar nortear a pessoa fala assim, você tem um ponto de vista, eu tenho outro. O que você vai fazer? Você tenta ajudar, você tenta mostrar que o caminho não é esse. Aí você tem outro amigo que, poxa, nunca sai de casa. Poxa, é só aqui cuidando de filho, cuidando de casa, e acorda cedo, marido doente, essa vida que eu não aguento mais. Tá, o marido morreu, os filhos cresceram, tá tudo certo. Você tem casa, você tem o seu dinheiro lá todo mês no banco. Vai viajar. Então eu vou viajar. Foi viajar. Acho que deve ter 2 semanas que tá fora. Já tá falando que quer voltar para casa. Já tá com saudade de casa. Não tá aproveitando mais o passeio porque não vê a hora de voltar para casa. Então, assim, os meus amigos próximos que eu tô falando, pessoas muito próximas que eu amo de paixão. E aí eu vejo essas situações do quê? Essa infelicidade que as pessoas têm tá dentro do espírito delas. E nada nem ninguém vai suprir. Porque não é uma questão de ter, não é uma questão de fazer, é uma questão de ser. E o Divaldo nas suas obras, o Chico nas suas obras, e os meninos que a gente vai conhecendo, os médiuns que a gente vai conhecendo no decorrer dos estudos, como foi o Luiz Sérgio, né, o Miramês, que eu faço o estudo também no outro canal. Poxa, a espiritualidade o tempo todo vem trazer pra gente, parem de ter. Parem de buscar se satisfazer pela matéria. A nossa evolução está dependendo disso, da gente compreender que tudo que nós temos é provisório, é só emprestado. Você vai lá, faz o que você tem que fazer. O que você tem que fazer aqui? Qual é o seu objetivo de viver? Foi a primeira coisa que a doutrina espírita me ganhou, gente. Porque quando eu conheci a doutrina espírita, eu não sabia por que eu estava viva. Sabe, eu era adolescente, cheia de conflitos, não tinha como conversar com pai e mãe, porque pai e mãe era uma guerra dentro de casa, se eu conversasse com eles seria a terceira guerra, então eu ficava mais fechada. Eu ia trabalhar descontente, porque o meu trabalho não estava rendendo da forma que eu queria. Começou aos 14 anos essa bagunça na minha cabeça, e quando chegou aos 16 eu já estava ficando naquela pressão grande, falar, mas o que Deus quer comigo? Eu era católica. Desse jeito eu vou pro inferno, eu pensava. Porque eu não consigo pensar em nada de bom. Eu não consigo ter motivo para viver. Eu tinha me apaixonado aos 14 anos por um rapaz que me traiu. E traiu ferrado. Falou coisas super horrorosas a meu respeito. Depois que nós terminamos, que não condizia com a realidade. Então foi uma frustração muito grande. Meu primeiro amor, né, de estar perto, porque eu tive o primeiro amor platônico. Aos 11 anos de idade, era aquela coisa assim, eu só amava, mas eu queria o cara longe de mim, não queria que me tocasse. E aos 14 eu tive beijinho, eu tive abraço, aquela coisa toda. E o cara falou coisas horríveis na escola que eu estudava. E eu tinha saído da escola, eu quase fui estuprada. Então, assim, tem todo um histórico na época que me deixou assim,
arrasada. E aí eu fui arrumar serviço. Eu estudava e arrumei serviço. E lá no meu serviço as coisas não andavam. O meu grupo de amigos já não tinha mais porque eu tinha saído da escola que eu estava. Eu fui para uma outra escola onde era tudo patricinha, tudo gente metida besta. Eu não gosto de gente metida besta, eu não me dou. Não adianta. A pessoa subiu no salto, colocou cintinho, combinando com o salto e a bolsa, eu... Aí se alguém falar para mim que eu tô discriminando, eu aceito. Eu não gosto. A não ser que a pessoa prove para mim que aquela vestimenta dela realmente não tem nada a ver com a postura que ela tá tendo de madame. Eu não aceito, né? Eu não gosto de gente metida besta. Então eu sempre fui simples, humilde e só tive em volta de mim pessoas simples, humildes, é assim que eu gosto. Eu me sinto bem. Eu sou assim. Minha mãe falava que eu tinha que andar com os meus, né? E ela achava que os meus tinha que ser com muito dinheiro. E os meus sempre foram da cozinha, da limpeza. Eu só me tornei professora porque eu gostava de falar demais. Porque senão eu tinha pego na vassoura e tinha sido servente também, numa boa. Então, assim, era um momento de muito conflito. E aí a católica não me respondia como eu queria. Ou era céu ou era inferno. Então, o nosso objetivo aqui, ou você vai para o céu ou vai para o inferno eternamente. Eu falava, poxa, mas eu tô sofrendo tudo isso aqui, vivendo esses conflitos todos para depois parar no céu ou no inferno, não faz sentido. Ou eu vou ficar lá na arpinha lá a vida toda, ou eu vou ficar queimando no quinto dos infernos. Aí quando eu fui chamada para ir para o centro espírita, que foi um senhor que cruzou o caminho comigo e falou, menina, você precisa ir no centro espírita. E eu não acreditava em nada disso. Eu falei assim, esse homem é louco, ele deve estar querendo me sequestrar, mas tudo bem, eu vou falar para ele que tá tudo certo, ele vai embora e deixa para lá. Só que aí minha história começou ali, no centro espírita. E ali no centro espírita, a primeira resposta que eu tive, o porquê que eu estou aqui, no livro dos espíritos está lá. O objetivo de cada um de nós é nos desenvolver espiritualmente. Nós estamos aqui para subir de degrau em degrau, nos tornar sempre melhores. E para isso, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. Então, tudo que tem em volta, que aparentemente é o caos, que é ruim, na verdade está nos testando, para que a gente saiba passar por tudo isso e nos tornar pessoas boas e ajudar os que estão em volta, às vezes muito pior na situação do que a nossa. E aí começou a fazer sentido para mim. Eu falei, poxa, é verdade. Quando eu ajudo uma pessoa, eu me sinto feliz. Esse ano eu tô num conflito danado porque eu não queria ter Natal como geralmente eu tenho. Porque Natal para mim era bom quando eu tinha família. Mesa cheia, todo mundo conversava, brigava, mas tava ali, todo mundo junto. Hoje eu não tenho uma família grande, eu tenho meu irmão, que tá perto de mim, né? E filho tá distante. E aí eu supro trazendo amigos pra mesa. Às vezes dá, às vezes não dá. Então, esse ano mesmo eu tô falando, ficar com meus botões. Será que tem algum jeito de eu fazer um Natal diferente? Sei lá. De repente fazer umas marmitinhas simples, ou sei lá, umas lembrancinhas simples, alguma coisa que o meu dinheiro possa comprar e que eu possa sair levando para pessoas em estado de rua, ou ir num asilo, num abrigo, sei lá. Fazer um Natal diferente. Porque, na verdade, só tem sentido, sabe? A alegria que a gente realmente vai sentir é quando você vê o sorriso de uma outra pessoa. É quando você preenche o teu coração com o amor que o outro manda para você através das vibrações, das energias que ele dispensa a você. Gente, não tem nada igual. Não tem. Assim como quando eu dava aula, eu sinto muita falta daquele abraço das crianças, daquela coisa toda. Professora, a senhora veio. Ou então uma balinha, né? Às vezes eles não tinham o que dar, eles pegavam uma balinha, ou então pegavam um pedaço de papel, faziam um coração, eu te amo. Essas coisas fazem uma falta danada. Pessoas que são gratas a você por algo que você acha que nem fez. Nem é tudo aquilo. Então, o nosso sentido de viver é esse. Não tem para onde a gente fugir. É o lado espiritual, é a reforma íntima, é se melhorar cada dia mais. Mas não nisso aqui. Isso aqui é só uma vestimenta, daqui a pouco passa. Outro dia eu fiz uma montagem brincando pelo um aplicativo GPT, né? E lá você pode fazer algumas caricaturas. Aí eu pedi para fazer uma caricatura com a camiseta que eu tava, que era do Iron Maiden. Aí eu pedi para fazer a caricatura, o aplicativo fez lá, meu rosto todo cheio de ruga. Eu falei, gente,
E olha que eu não tô longe de ficar assim, não. Eu dei risada, porque é assim, a nossa carne vai apodrecer. O nosso fim carnal é apodrecer, é sumir dentro do túmulo. Depois de 5 anos que meu marido estava enterrado, eu fui fazer a exumação, só tinha osso e a farda dele. A farda ainda ficou lá inteirinha. A traça não comeu nem um pedaço da farda dele. Mas ele já não tinha mais nada. Então é esse o nosso fim carnal. É apodrecer, é acabar. É aquele velho chavão, o que é da terra volta para a terra, mas o que é espírito volta para o plano espiritual. Nós somos eternos. Então a nossa real felicidade está voltada no espírito e não na carne.